Para você que está chegando aí no YouTube, que está muito interessado de entender como funcionam os bloqueadores de ar, quer aprender tudo sobre bloqueador de ar, você está no lugar certo. Eu sou Marciano Fagundes, eu sou formado em saneamento básico e hoje a gente vai abordar os temas de bloqueador de ar. O nosso primeiro tema aí, que muita gente tem dúvida, como que o ar chega até a nossa residência, como ele chega até lá. Esse é o primeiro tema nosso. Segundo tema, como funciona o bloqueador de ar? Muita gente tem essa dúvida aí também. Se você tem, fica aí no vídeo que nós vamos tirar a sua dúvida. Terceiro tema nosso, como instalar o bloqueador de ar, como é feita a instalação dele. E o nosso quarto tema e o último tema, e é o principal de todos, aonde instalar o bloqueador de ar. Se você tem essas dúvidas aí, siga eu no canal aí, se inscreva, dá seu like e vamos tirar essas dúvidas aí. O nosso primeiro tema então, como que o ar chega até a nossa residência? Por quê? Nós temos que entender isso primeiro. Em todo esse percurso nós temos que entender sobre o que nós vamos falar, como funciona isso. Então, quando a nossa companhia de água, eles precisam fazer uma manutenção na rede, né? Por uma evidência que estourou a rede de água, foram fazer uma obra, algo relacionado a isso, eles precisam fechar a água. Então, quando eles fecham a rede de água lá, o que isso vai interferir? A nossa rede de água, ela fica vazia, ela fica toda seca, para poder fazer essa manutenção. E quando eles ligam essa água de volta, o ar ele vem primeiro, porque está seco, ele cria um vácuo dentro da rede. Então, esse ar vem pela rede, sobe pelo cavalete, passa, vamos tirar esse daqui então, e ele passa e acaba saindo lá na boia da caixa d'água. Conseguiram me entender como funciona esse sistema? Ele vem pela rede, passa por aqui e transita e sai lá na boia da caixa d'água. Por isso que você tem alteração na sua conta de água, né? Então, e eu vou dar mais uma dica aí para vocês que às vezes está tendo alteração na sua conta de água, o seu cliente futuramente, né? Você que às vezes está curtindo esse vídeo aí, né? Você quer fazer disso uma profissão para você também, né? Como eu sou um profissional nessa área, você possa ser um profissional também, pegando essas explicações, conseguir explicar para o seu cliente. Um cliente vai, ou até você que está do outro lado me acompanhando, você tem a dúvida, eu tenho um vazamento ou é ar que eu estou pagando? Gente, eu vou explicar, dar essa dica de graça para vocês, como que faz esse teste. Então, você tem água na sua residência, está tudo ligado, né? Você vai subir lá na tua caixa d'água e vai travar a boia. Quando você trava a boia, o que a gente quer dizer travar a boia? Não deixar a água entrar mais dentro da caixa de formato algum, nem um pingo. Parado, se houver necessidade, amarra para cima para não entrar água totalmente. E o teu reloginho tem uma estrelinha no meio aqui, ele tem que estar parado. Estando parado, a gente sabe que não tem vazamento. Então isso quer dizer que é ar que esteja passando na sua tubulação. Porém, você possa ter um vazamento também após a caixa d'água. Aí você tem que fazer um segundo teste, se você tem essa dúvida. Você marcar o nível da caixa d'água e deixar ela por umas 10 horas, 8, 10 horas sem uso nenhum, né? Sem usar água para nada e ver se abaixou o nível da caixa. Se não abaixou, você sabe que você está sofrendo com o ar. Aí é viável você partir para uma instalação de um bloqueador de ar. Então, repetindo aí como o ar chega, como que surge o ar aí para vocês, né? Ele surge através de uma manutenção ou de um rodízio, ele vem, canaliza pela tubulação e sai até a caixa d'água. Então, se você quer economizar, não instalar um bloqueador de ar, você pode ter esse carinha fechado. Acabou a água da rua, você vem e fecha ele. Quando a água da rua retornar, passou aquele tempo ali que você já percebeu que todo mundo voltou a água da rua, você vem aqui e liga, ele vai vir sua água e abastecer sua caixa d'água lá, tá bom? Nosso segundo tema aí, como funciona o bloqueador de ar, essa pecinha maravilhosa. Tem vários modelos, né? Primeiro passo, eu vou especificar uma coisa muito interessante aqui para vocês, que os bloqueadores de ar,
ele tem uns que tem categorias, tem molas que determina baixa pressão, média pressão e alta pressão. Então, os bloqueadores de ar são definidos assim também. Tem uns que são com mola por dentro, você troca a mola, você aperta a mola, né? E tem uns que vêm sem opções, já vem definitivo. Média pressão, baixa pressão, alta pressão. Então, ele tem uma mola que indica que é o sentido que a água vem, que a água transita. Vamos dizer, nesse sentido aqui, que você tem um cavaletinho aí, ele entra nesse sentido, do lado da mola, que ele empurra a água. E esse outro lado de cá, ele funciona quando retenção. Então, quando ele está instalado lá, ele vai mandar água, quando acabar a água da rua, ele fica com retenção aqui. A água fica nesse percurso até na caixa d'água ficar cheio. Então, tem várias marcas no mercado aí, né? Então, eu queria apresentar para vocês entender um pouco como funciona ele, né? Qual as finalidades. Então, na hora de fazer a instalação, você tem que ter um pouco de conhecimento aí. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, e ele é uma conexão de 25 milímetros, gente, muito importante. Então, quando você for instalar a tua tubulação, você tem que saber os milímetros de cada tubulação. E a sua dúvida maior chegou aqui, né? Como instalar esse bloqueador de ar? Então, para a gente fazer uma instalação, a gente tem que entender as funções, né? E como ela se atua, como se comporta isso daqui no decorrer de uma instalação. Porque para você chegar a instalar, porque pessoas podem chegar a instalar esse lado aqui para o cavalete, esse é para a rua. Eu chego lá, conecto aqui, ó, os canos tá aqui, eu serro, ponho um pedaço para cá, puxo para lá, ponho aqui, colo, tudo certinho, tá instalado. Beleza. Essa é uma instalação padrão, o pessoal faz, uma pessoa que não tem um conhecimento avançado. Então, para nós fazer uma instalação, o que nós temos que entender de tudo esse ecossistema? Isso daqui é uma aula muito legal, gente, muito boa. Esse conteúdo que vocês estão aprendendo aqui, ele é gratuito, não custa nada para vocês, por enquanto. Em breve a gente vai ter as mentorias todas abertas da gente, né? Então aí a gente vai tirar esse conteúdo do YouTube. Então, se você tem um amigo aí que tem dúvida sobre bloqueador de ar, caminha para ele, compartilhe, se inscreva aí, né? Deixe seu like também, para muita gente tirar dúvidas também, enquanto esse conteúdo está gratuito aí. Então vamos lá? Para a gente fazer a instalação, entendemos o sistema. Então, o que a gente tem que entender primeiramente dentro da residência? Essa água aqui, ela só abastece as torneiras de jardim e a boia lá na caixa d'água? Só a caixa d'água? Se sim, beleza, 10. Então, o que a gente pode fazer? Você pode medir a pressão da sua água, né? Tem um manômetro, mede quanto está vindo, mas eu não tenho um manômetro. Então, você vai fazer umas adaptações de canos lá e vai colar e colocar uns adaptadores aqui e vai arrancar a boia da caixa d'água e vai colocar esse carinha lá no lugar da boia da caixa d'água e vai ligar a água. Saiu água desse lado, perfeito. Você pode fazer a sua instalação na sua residência em qualquer lado, lá próximo do cavalete, próximo da caixa d'água. Já vi até nesse mesmo sistema. O cara colocou ali próximo da boia ali, fez umas adaptações na frente do adaptador, colocou a boia ali na frente. Funciona? Funciona. Funciona assim. Fica uma coisa meio desalinhado ali, fora do padrão, mas funciona. Estando vazando, estando funcionando, tá bom. Então a gente vai fazer essa instalação, a gente tem que verificar a pressão da água. Se a casa é abastecida, mais parte da casa, vamos te dizer, chuveiro, descarga, às vezes tem gente que tem essas descargas direto da rua, chuveiro, uma coisa muito importante, se tiver conectada junto, dá uma diferença grande, é a água quente. Quem usa água quente lá, que tem os aquecedores a gás. Então, se a água for direto da rua, muito cuidado quando você for instalar, o cliente pode ficar com baixa pressão nessa parte da água quente ali. Por quê? Porque esse equipamento tira a pressão. Mas, porém, a gente tem os de baixa pressão, que você pode regular ele, para ele ficar com baixa pressão, para não afetar tanto essa parte. Então, a gente entendendo, se a gente não vai deixar o nosso cliente sem água, a gente já pode partir para a parte prática para fazer a instalação. Vamos lá? Então, eu tenho o hábito de fazer a instalação
seguinte forma. Esse equipamento é um equipamento de 25 milímetros, esse cano é cano de 25 milímetros. Então, são compatíveis. Então, a gente vai cortar o cano, né? O cano sempre está grudado debaixo da terra lá. Você corta ele, e normalmente eu tiro um dedo do cano, que faz essa brecha. Então, o que acontece? Eu tenho o pé do cavalete. Por que eu prefiro instalar sempre próximo do cavalete? Por causa da quantidade de ar que passa. O que acontece? Muita gente faz essa pergunta aqui, ó, bem nessa hora aqui. Mas, Marciano, essa instalação é aqui? Eu faço aqui, eu já vou explicar no próximo tema aí. Então, a gente pega aqui, ó, eu puxo um pouquinho o pé do cavalete aqui, faço a introdução dele aqui, ó, e em seguida eu devolvo um pouquinho para trás e faço a conexão de volta aqui com ele. E, perfeito. Se for concreto, não dá para fazer isso, que a gente tem que escavar aqui, ó, um pouco, uns 10 centímetros, 5 centímetros para trás, para a gente fazer esse movimento com o pé do cavalete, tá? E aí você instala ele dessa seguinte forma. Mas, se não der para fazer esse movimento, tem várias formas de cavalete e modelos, né? Eu estou fazendo nesse daqui porque depois tem um detalhe que eu tenho que explicar aqui para vocês. Aí você faz o concertinho com luva de correr, né? Corta 2 pedacinhos, né? Aí você cola um lado aqui, cola outro aqui, corre a luva de correr para lá. Aí fica mais fácil para você estar fazendo o concerto também, não sofre tanto. Então, você entendendo o sistema como ele funciona, você vem e faz essa instalação maravilhosa aqui. Então, na hora de você instalar isso daqui, muito cuidado com o quê? Excesso de cola. Como ele pode travar, colar essas partes internas, se passar muita cola, então você não pode passar muito cola aqui e nem muito aqui também. Então o que eu aconselho? Passa só um pouquinho na borda aqui, aqui no cano você passa mais fora um pouco, não muito próximo, mas fora um pouco. É quando você injetar, ela fica mais na proximidade. Eu já cheguei na casa do cliente, que ele contratou uma pessoa lá para poder fazer a instalação, e ele ficou sem água. Por que ele percebeu que ficou sem água? Só 2 dias depois, que acabou a água da caixa dele. Aí ele acionou a Sanepar, acionou o cara, ninguém sabia dizer, contratou eu, e eu fui lá. Eu cheguei lá, primeira coisa, peguei e medi, tinha uma torneira bem próxima aqui, medi a pressão aqui, 16 MSA de pressão. Eu já vim escavado, falei, instalaram um bloqueador de ar para o senhor? Ele falou, instalaram sim. Qual marca? Ele me contou a marca, falei, tá bom. Vamos retirar ele. O cara falou, mas por que você vai me retirar algo que eu gastei tanto, né? Ele falou, valor X, eu gastei para poder apanhar isso daí. Você vai me tirar? Eu falei, sim, porque o profissional que instalou para o senhor, ele não mediu a pressão. Então, essa quantidade de pressão que o senhor tem, ela não vai ser compatível para chegar lá na sua caixa d'água. Então, o que acontece? O profissional que instalou, ele não mediu. Então, aí ele falou, olha o tamanho da encrenca que você pode arrumar, você não tendo conhecimento. Ele falou, então você pode arrumar para mim e pode me fornecer a nota fiscal que eu vou acionar e vou cobrar do menino esse serviço que você... Lógico que o meu serviço, ele é bem mais caro, né? Por quê? Porque eu sou um técnico bem renomado aqui na minha cidade, em Curitiba, né? Eu sou bem concorrido aqui, as minhas agendas são super cheias, né? Portanto, eu começo a atuar das 6 da manhã, vou até às 10 da noite, aí todos os dias praticamente, né? Trabalhando, exceto sábado e domingo, para vocês terem uma noção quanto é corrido, quanto é bom a gente ser bem formado na área, ter um conhecimento muito grande. Então, ele instalou e acabou tendo um prejuízo grande lá. Então, por quê? Porque o cara não mediu a pressão. Então, meça essa pressão se você for fazer essa instalação. É uma coisa muito bom você medir essa pressão. E agora nós vamos abordar aí o nosso tema maravilhoso aí, o principal de tudo, né? Como instalar, o local de instalar, né? E as dúvidas que todo mundo tem aí, que eu sei que você está roendo aí, para poder... Pô, Marcelo, não vai falar, será disso? Eu estou curtindo o vídeo inteiro aqui, doido para poder escutar. Vai escutar sim. Eu sei, vamos ver se eu acerto? Por que você instala aqui? Se é depois do medidor de ar, se é depois do medidor de água, né? O medidor de ar, depende, quando estiver vindo ar, está medindo ar. E por que você não instala aqui, esse cara? Se você instala aqui, o ar já passou. Qual a finalidade de você instalar
esse equipamento aqui, se o ar já passou pelo medidor. E agora, hein? Sabe explicar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão aqui para isso. Eu acho que muita gente ficou aqui todo esse tempo para isso, né? Então eu vou explicar por normas técnicas aqui da minha região, que é a Sanepar, nossa companhia de água, para vocês poderem entender o porquê que aqui a gente faz a instalação dessa forma. Eu acredito que em boa parte do Brasil, outros lugares, é feito dessa forma. Tem outros países também, o pessoal instala isso daí, tá? Eu tenho membros aí do canal aí de fora que já me mandou vídeo como eles instalam lá. Então aqui, o que é permitido? A nossa companhia de água aqui, essas partes brancas pertencem a eles, é o cavalete, que a gente determina isso aqui como um cavalete. Então, a gente não pode vir e cortar o cano e instalar aqui, porque isso daqui pertence a eles, essas partes brancas. Eles podem dar uma notificação, a multa, mandar fazer um conserto, você vai ter um transtorno com isso, tá bom? Tá bom, Marciano, mas e se eu quiser instalar aqui, eu quero instalar, eu vou meter a cara e vou pagar e vou instalar aqui o negócio. Responsabilidade tua. Porém, vou te explicar uma outra coisa. Essa peça marrom que nós temos hoje, ela é 25 milímetros. Ela é para esse carinha, tá bom? Essa cano branco é 27 milímetros. Então, 25 marrom, 27 branco. Não cabe, gente. Ó. Quantas ocorrências eu ia atender clientes aí? Marciano, eu fui instalar um bloqueador de ar aqui no meu cavalete, cortei e não deu certo. Daí eu já sei. O cano branco é 27 milímetros e o marrom é 25 milímetros. Então tem diferença, esse é 3/4. Então o que a gente faz? A gente instala aqui. Quando a gente instala nessa parte marrom, a gente não tem problema com a nossa companhia de água. Então vamos instalar aqui. Faz a instalação perfeita. Marciano, mas está depois do hidrômetro, Marciano. Você não vai me explicar como funciona isso. Vamos agora, vamos tirar essa dúvida. Quando você não tem o bloqueador de ar, todo o ar vem aqui, transita na sua tubulação e sai lá na boia da caixa d'água, lá em cima. Vai sair 1 metro, 2 metros cúbicos, 1.000 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, né? Não vamos falar em metros cúbicos, vamos falar em litros, você tem uma noção, 5.000 litros d'água, 5 caixas d'água de 1.000 litros. Em ar, você está pagando por isso, tá bom? Então vamos dizer que tem rodízio, manutenção, 3 vezes no mês lá. Vamos colocar bem pouco, né? 3 vezes no mês. Vamos te dizer que seja 1 cúbico por vez que passe lá na sua residência, meio cúbico. Vamos te dizer 2 metros cúbicos de ar que você chega a pagar por mês ali, tá bom? Então tá, você paga 2 cúbicos lá de ar. Aí você vem e instala aqui. Vamos encaixar aqui, encaixou. Vamos instalar ele aqui. Daqui, aqui vamos falar quantos ml passa de ar para chegar até no equipamento. Vamos te dizer 200 ml, vamos falar bastante aqui nesse percurso, 200 ml de água daqui a aqui. Veio o ar, deu aqui, parou, o ar dá sequência para frente na rede. Ele vai dar sequência, ele vai embora. E ele não vai passar para lá, tá bom? Porém, se for um ar comprimido, um final de rede, ou um ar que já está no meio da água misturado com a água, ele vai passar assim. Esse equipamento ele não tira ar, ele não tira, isso é bem claro. Ele não tem aonde suspirar, sair o ar fora. E porém, se ele tivesse como sair o ar para fora, ele giraria o relógio daí depois, tá? Então o relógio ia marcar esse ar que estaria jogando fora, não seria viável também. Então por isso que ele fica aqui, o ar fica nesse percurso e dá para frente. Quando ele exerce uma força aqui, o ar vai para frente. Se ele vir comprimido no meio da água, o ar, ele vai passar, porque ele vem embolado ali, tudo misturado, ele dá uma tensão líquida aqui e passa junto, porque ele já não está naquele vácuo livre da rede percorrendo, né? Ele já está com uma determinada pressão sofrendo ali, aí ele acaba passando aqui, não tem o que fazer. Então, por que a instalação é feita aqui? Porque por determinações técnicas das companhias de água, não podemos mexer aqui, tem que ser feita a instalação para cá,
Fazendo a instalação aqui, você não vai ter problema, porque esse cano pertence ao cliente, né? Então, isso daqui não interfere. Então, muitos clientes ligam para mim, Marciano, mas a nossa companhia de água aqui não permite instalar um bloqueador de ar. Eu falei, nunca na vida vai permitir. A nossa aqui não, que é a Sanepar, né? Não permite mesmo. Mas como é que você faz divulgação que você instala de algo que não é permitido? E eu falei, eu não estou falando que instalo para a Sanepar, eu não instalo para a minha companhia de água. Então, tem diferença da pergunta. Se você perguntar, é permitido instalar no cavalete, aqui na minha companhia de água? Não é permitido. Eu não estou instalando no cavalete deles, eu estou instalando em algo que é meu. Mas depois do relógio, já passou o ar. Conseguiu entender? Passou daqui, aqui, parou. Então você paga 200 ml e nunca vai pagar mais. Se você não tem, tiramos ele, o cara fica louco de contente, estava pagando 200 ml, não tem, paga 2, 3 cúbicos no mês. 2, 3 mil litros de ar por mês. Conseguiram entender a dinâmica aqui do que possa dar essa diferença? Como você explicar para o seu cliente, você que está vendo, né? Você que tem essa dúvida, Marciano, mas depois, vai passar o ar? Não vai passar, gente. Pode ficar tranquilo que quanto a isso ele vai restringir aqui e vai dar sequência para frente. Ele pode vir passar, que nem eu falei, tem muitas casas que é dentro de condomínio, que é final de rede. Final de rede o que é? É aqui, existe um cap que a gente fala, ela não dá continuidade, ela para aqui, e aqui vem as residências, vem batendo as ligações, né? Os cavaletes, vai chegar aqui. Então, quem vai sofrer é as casas finais. Ele vai vindo comprimindo, e aqui ele sai tudo para cima. Ele tem que sair, ele é obrigado a sair. Ele só não vai sair se esse carinha estiver fechado. Baita segredo aí para vocês também. Se você tem baixa pressão na tua residência, o que você pode fazer também? Marciano, mas não dá para instalar um bloqueador de ar porque a gente fica sem água lá. Então, quando acaba a água da rua, vocês vêm e fecham esse carinha aqui. São Paulo estava tendo aquele rodízio enorme lá, né? Aqui da época lá, e lá quando retornava a água, retornava com uma baixa pressão, muito, muito baixa mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente foi fazer essas instalações lá do bloqueador de ar, a gente sofria muito, porque a gente não estava preparado para aquilo lá. A gente foi para lá para fazer a instalação de 2.000 instalações aí na semana. Então, a gente foi com uma equipe grande. E o que acontecia? A gente chegava lá, instalava o que o cliente tinha, ficava sem água. Então, a gente teve que optar por os de baixa pressão. A gente instalou os bloqueadores de ar de baixa pressão lá, porque lá chega às 18 MSA, 20 MSA, algum local lá na região de São Paulo. Aí o que não dava para a gente fazer essas instalações, quando a gente fazia a medição da pressão, a gente vinha aqui e orientava o cliente, né? Falou, o negócio é o seguinte, a tua pressão não dá para instalar, porque a pressão aqui na tua região é muito baixa. Infelizmente, o que você vai ter que fazer? Acabou a água da rua, você vem aqui e fecha. Aí quando você perceber que já voltou a água da rua, ou se você está com dúvida, você vai lá e abre a primeira torneira aqui do lado. Aí o que muitas vezes a gente fazia, a gente instalava uma torneira aqui próximo, né, para o cliente poder saber. Ele abria aqui, estava vindo só ar, ele fechava de novo, esperava dali 1 hora, ele abria, começou a vir água, ele usava só água. Por quê? Como lá a gente teve esse sofrimento, que em Curitiba também a gente teve muito rodízio. Então a gente veio aprendendo isso na prática. Muitas vezes na prática. Tinha aqui em Curitiba, tinha região que era acostumado a ter 40 MSA de pressão, a gente foi atender na época do rodízio e lá estava dando 28, 30. Muitas pessoas que já tinham instalado bloqueadores de ar antes dos rodízios, quando chegou o rodízio, ele ficava sem água. Aí, e olha, tem que ser um profissional de primeira para poder entender. Hoje vocês estão entendendo isso daqui, às vezes você é um profissional que está vendo aí, às vezes você vai fazer um atendimento na casa do cliente e está sem água, você chega aqui agora, mede a pressão aqui no cavalete, você já vai saber que não está chegando a caixa d'água, você mede a coluna, quantos metros tem de altura, você já vai entender que tem um bloqueador de ar no meio. Só perguntar para o cliente aonde foi instalado, aí se ele não souber, aí tem que passar a guia para poder chegar até ele, né? Mas se ele já souber, você vai abrir, vai retirar e vai normalizar o abastecimento para ele. Por que acontece muito? Eu pego muita situação assim. Por quê? Porque tem região que eles estão com abastecimento de tempos, né? Está tendo 30, 40 MSA de pressão. Aí quando há obra na região, o que acontece? Nosso planeta está crescendo, as cidades estão se expandindo, né? Então ali existia 30, 40 MSA de pressão,
Aumentou muito aquele bairro, o que vai acontecer? Vai diminuir um pouco da pressão, porque devido às obras que foi aumentado. Então aqui o padrão normal é 12 MSA de pressão, está dentro da legislação deles para poder fazer o abastecimento. Passou, diminuiu disso, eles são obrigatórios fornecer 12. Então onde tem 30 caiu para 20, para a companhia de água não faz diferença. Está dentro do padrão de contrato. Então, mas para quem tem um equipamento desse instalado, faz faz muita diferença, porque se ele tiver com um bloqueador de alta pressão, ele com 20 MSA, ele vai cair para 15, 12 MSA de pressão. Então, ele vai sofrer as consequências. Então, muitas vezes, a pessoa fica sem água na residência por instalar um bloqueador de ar. Conseguiram entender? Cortou esse cano, não consegue instalar, tá? E risco de ganhar uma multa e perder a peça, porque a companhia de água vai recolher isso aqui. Debaixo da terra, se você quiser fazer um cavaletinho assim, ó, deixar aparecendo aqui pro lado de fora, para todo mundo ver que você tem um bloqueadorzinho de ar, é permitido, tá? Pode fazer, sem problema nenhum, desde que seja no cano marrom. Por quê? Porque isso aqui é caráter que é da companhia. Você pode instalar lá próximo da caixa d'água, eu não quero quebrar minha calçada, você pode instalar? Pode instalar sim, sem problema nenhum lá próximo da caixa d'água. Até mais fácil que você, quando você instalar, você vai ver se está chegando água na caixa lá, tá bom? Você já vai entender, opa, chegou água na minha caixa d'água. Então, quando você instalar, liga, testa, verifique se está indo água lá na casa do cliente, lá na caixa d'água, tá? Outro detalhe muito importante para quem faz instalação, excesso de cola, quando você cola qualquer peça, ela vai enroscar lá na boia da caixa d'água, lá em cima. E se o cliente não tiver ladrão na caixa d'água, ele vai ter um problema muito grande, tá? Sabendo que a responsabilidade é de quem fez a manutenção, passou excesso de cola e ela travou a boia da caixa. Então, uma diquinha aí muito legal. Fez esse serviço, fez a instalação, vai lá e verifica se está subindo água, verifica a boia, se não tem sujeira na boia, se a boia está travando, não está travando. E você já pode ter um serviço adicional aí, se a casa do cliente lá não tiver um ladrão para a caixa d'água, você já comunica a ele, já orienta que ele pode ter um transtorno maior, até um prejuízo maior. Tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, compartilhe, deixe o seu like aí. Curte os meus vídeos aí, isso daqui está sendo tudo de graça por enquanto, tá? Em breve a gente vai tirar esse conteúdo aí do YouTube, mas por enquanto tá aí, a gente fez para vocês. Compartilhe com seus amigos, sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo aí que nós se encontramos.